Bom, vamos então, para a segunda parte da aula de fisiologia do sistema nervoso autônomo. No que diz respeito à anatomia do sistema nervoso autônomo, nós temos o seguinte: como ele é uma via de dois neurônios, nós temos o neurônio A, pré-ganglionar, e o neurônio B, pós-ganglionar, como nós podemos ver aqui na imagem. Então, o neurônio A fazendo sinapse com o neurônio B. Então, esse neurônio de cima aqui é o neurônio pré-ganglionar, seria estar vindo antes do gânglio, e esse, após a sinapse, seria o neurônio pós-ganglionar, que vai sair após o gânglio. Há uma diferença estrutural quando esses neurônios são do simpático e do parasimpático. O neurônio pré-ganglionar do simpático, ele é curto e mielinizado. Isso faz com que o gânglio fique mais perto do sistema nervoso central. Já no parasimpático, o neurônio pré-ganglionar é longo e mielinizado. Então, isso faz com que o gânglio do parasimpático fique perto do órgão e não perto do sistema nervoso central. Então, ele fica mais distante do sistema nervoso central. Muitas vezes, ele fica na parede do próprio órgão. No que diz respeito aos neurônios pós-ganglionares, aí agora é o contrário. Se o simpático primeiro era curto, o segundo vai ter que ser longo para poder chegar no órgão. Então, ele é longo, sem mielina, amielinizado. E o parasimpático, que o primeiro foi longo, consequentemente o segundo será curto. E ele também é amielinizado. Então, nós temos mielina nos neurônios pré-ganglionares e não temos mielina nos neurônios pós-ganglionar. No que diz respeito à saída motora a partir do sistema nervoso central, nós temos a seguinte organização anatômica. A divisão simpática, ela é tóraco-lombar, ou seja, seus neurônios saem dessa região da medula, entre as vértebras T1 até L2. Por isso que a gente diz que ela é tóraco-lombar. Pega as vértebras torácicas, a partir de T1, pega todas elas, e pega uma parte da lombar, que vai até L2, L1 e L2. Já a divisão parasimpática, ela é crânio-sacral. Ela pega alguns dos nervos cranianos. Então, olha lá, o nervo craniano 3, o 7, o 9 e o 10. E pega alguns nervos sacrais, da região do sacro, entre S2 e S4. Então, pega S2, S3 e S4. Ok? Pegando, então, assim, uma região crânio, porque está pegando os nervos cranianos, e sacro, porque está pegando nervos da região sacral. Então, crânio sacral para o parasimpático e para o simpático, tóraco-lombar. Comparando, então, essas duas divisões, nós temos o seguinte. A divisão simpática tem maior distribuição, se distribui por todo o corpo. Já a divisão parasimpática tem uma distribuição mais limitada, se distribui menos. A saída, como a gente falou, é tóraco-lombar, de T1 até L2 para o simpático, e crânio sacral para o parasimpático. No que diz respeito aos gânglios, os gânglios são os gânglios do tronco simpático e gânglios pré-vertebrais, que ficam próximos ao sistema nervoso central. Já no parasimpático, são os gânglios terminais próximos aos órgãos efetores. Então, a localização dos gânglios fica perto do sistema nervoso central parasimpático e próximo aos efetores no parasimpático. O comprimento e a divergência das fibras. O pré-ganglionar é curto no simpático
e aí ele faz sinapses com até 20 fibras pós-ganglionares, ou seja, 20 neurônios pós-ganglionares. E esses neurônios serão longos. Então ele tem uma divergência grande. Um único neurônio pode se comunicar com 20 outros neurônios. Já no parasimpático, como o pré-ganglionar é longo, ele já está muito perto do órgão, ele não consegue divergir muito. Por isso ele faz sinapses com apenas 4 ou 5 fibras pós-ganglionar curta. A divisão simpática apresenta ramos comunicantes, os ramos brancos e cinzentos. E a divisão parasimpática não tem nenhum desses ramos comunicantes. Então, como são os neurônios e receptores do sistema nervoso autônomo? Nós temos dois tipos de neurônios. Os neurônios colinérgicos e os neurônios adrenérgicos. O que quer dizer um neurônio colinérgico? O neurônio colinérgico é um neurônio que libera acetilcolina como neurotransmissor. E o neurônio adrenérgico é o neurônio que libera a noradrenalina como neurotransmissor. Certo? Então nós temos no sistema nervoso autônomo neurônios que são colinérgicos e neurônios que são adrenérgicos. Para os neurônios colinérgicos, nós temos dois tipos de receptores, ditos receptores colinérgicos, mas que são de tipos diferentes. Então, nós temos o receptor nicotínico e o receptor muscarínico. Esse nome foi dado em função da substância usada para identificar esses receptores. Então, se usou a nicotina, então o receptor que se ligava com a nicotina também era um receptor, então, nicotínico. E se usou uma outra substância chamada muscarina, que o receptor que se ligava a ela era muscarínico. Então, nós temos dois receptores que se ligam à acetilcolina. Ficam no neurônio pós-ganglionar ou pós-sináptico e esperando a acetilcolina chegar. Então, nós temos dois tipos que provocam respostas diferentes, por isso os tipos diferentes de neurônio. Já com relação aos receptores adrenérgicos, que são aqueles que vão se ligar à noradrenalina e, consequentemente, se ligam também à adrenalina quando ela é liberada na forma de hormônio, nós temos dois tipos também. Os receptores alfa e os receptores beta, que estes se subdividem em subtipos. Falaremos disso depois. Tá? Então, para os receptores adrenérgicos que vão se ligar com a noradrenalina, receptores alfa e receptores beta. Então, com relação aos neurônios do sistema nervoso autônomo, nós podemos levantar a seguinte informação. No que diz respeito ao tipo de neurotransmissor que o neurônio produz, o neurônio do sistema nervoso autônomo pode ser colinérgico ou pode ser adrenérgico. Curiosamente, sempre o neurônio pré-ganglionar ele é colinérgico, libera acetilcolina. Já o neurônio pós-ganglionar, ele pode ser colinérgico ou pode ser adrenérgico, como nesse exemplo aqui. Nesse exemplo, ele está liberando noradrenalina. Então, ele é um neurônio adrenérgico, produzindo noradrenalina. Com relação ao gânglio, então nós podemos dizer que o neurônio é
pré-ganglionar, aquele que está antes do gânglio, porque o gânglio se forma aqui, onde tem a sinapse. Ó. E o neurônio pós-ganglionar, que estaria depois da sinapse, depois do gânglio. Né? Então, neurônio pré e pós-ganglionar. Certo? Isso partindo do sistema nervoso central, como está aqui. Ó. O neurônio nasce lá no sistema nervoso central, sai, chega num gânglio periférico. Esse neurônio que nasce no gânglio periférico chega na célula-alvo, né? Na sua célula-alvo. Então, esse que chega na célula-alvo é o pós-ganglionar, está depois do gânglio. E o que está antes do gânglio, o pré-ganglionar. Bom, então, no que diz respeito aos neurotransmissores e seus receptores no sistema nervoso periférico, certo? Dando enfoque principal ao sistema nervoso autônomo, podemos ver o seguinte. Só para comparação, no sistema nervoso somático, a via é de um único neurônio. Um neurônio sai do sistema nervoso central e chega até o órgão efetor, que nesse caso sempre será o músculo esquelético. Esse neurônio do somático, ele sempre é colinérgico e se liga a um receptor nicotínico no músculo. Toda vez que a acetilcolina se liga a um receptor nicotínico, a resposta do órgão será a excitação do órgão, ou a excitação de um neurônio, ou o que seja. Mas sempre será uma resposta excitatória. Então, aqui, qual é a resposta da excitação de um músculo esquelético? A contração do músculo. Então, a liberação de acetilcolina pelo neurônio colinérgico do sistema nervoso somático provoca a contração do músculo. No sistema nervoso simpático, nós já temos algumas variações. Primeiro, a via de 2 neurônios, com exceção da adrenal. Nós já citamos isso. Então, ó, primeiro neurônio pré-ganglionar. Qual é o neurotransmissor desse neurônio? Acetilcolina. Então, ele é um neurônio colinérgico. Neurônio pós-ganglionar tem receptores para acetilcolina. Que tipo de receptores ele tem? Nicotínico. E como nós falamos anteriormente, a acetilcolina ligou no receptor nicotínico, o que acontece? Excitação. E quando um neurônio é excitado, o que ele responde? Como ele responde a essa excitação? Ele libera o seu neurotransmissor, que no caso é a noradrenalina, porque é um neurônio adrenérgico no sistema nervoso autônomo simpático. Essa noradrenalina vai se ligar a receptores do tipo alfa ou beta. Vai depender de qual órgão ele está ligado. Né? E aí o tipo de resposta será diferente dependendo do tipo de receptor que se ligar. Então, às vezes será excitatória, às vezes será inibitória. Às vezes será a contração de um vaso, às vezes será o relaxamento do vaso. Bom, uma exceção. Existe um caso no sistema nervoso simpático que o neurônio pós-ganglionar é também colinérgico. Então, ó, o neurônio pré-ganglionar colinérgico libera acetilcolina, liga num receptor nicotínico que está presente no neurônio pós-ganglionar, excita esse neurônio pós-ganglionar e esse neurônio pós-ganglionar estimula, ou ao ser estimulado, libera acetilcolina,
E nesse caso agora a acetilcolina se liga a um receptor muscarínico. Essa exceção só existe nas glândulas sudoríparas. Então, nas glândulas sudoríparas, elas têm, né, essa exceção de um neurônio muscarínico, um neurônio colinérgico para um receptor muscarínico no neurônio pós-ganglionar do simpático. A outra exceção, a gente já citou ela, mas vamos relembrá-la, né? É uma situação em que o neurônio é uma via única. Um único neurônio sai do sistema nervoso central e chega até o órgão efetor, parecido com o que acontece com o músculo esquelético. É um receptor nicotínico para um neurônio colinérgico. Então, o neurônio colinérgico libera acetilcolina que liga num receptor nicotínico. Aonde? Na medula da adrenal. De novo, ó, acetilcolina com receptor nicotínico. Qual é a resposta? Excitatória. Promovendo, então, a estimulação da glândula para a produção de adrenalina e noradrenalina. 70% da secreção é adrenalina, 30% é noradrenalina. E esses hormônios são jogados na corrente sanguínea e vão se espalhar pelo corpo e exercer o seu efeito como hormônios. Então, essa é uma outra exceção aí do sistema nervoso simpático. Já no sistema nervoso parasimpático, o que nós temos? Nós temos o neurônio pré-ganglionar colinérgico. No neurônio pós-ganglionar, receptores nicotínico. De novo, acetilcolina com receptor nicotínico, excitação do neurônio pós-ganglionar. O que esse neurônio faz quando excitado? Libera acetilcolina. Aí essa acetilcolina agora vai se ligar a um receptor muscarínico. E o receptor muscarínico, diferente do receptor nicotínico, ele pode ou não excitar o órgão. Ele pode estimular o órgão ou ele pode inibir o órgão. Vai depender do órgão. Porque para alguns órgãos ele é excitatório, para outros ele é inibitório. Então vai depender aí do subtipo de receptor. Bom, então nessa imagem nós vemos, né, a estrutura química da acetilcolina, da nicotina e da muscarina. Observe que essas moléculas têm em comum esse nitrogênio aqui, ó. E é por ele que a ligação com o neurotransmissor e o receptor acontece, né? Então, como essas moléculas têm estrutura química parecida, elas conseguem se ligar ao receptor da acetilcolina e estimular ou inibir aquele órgão. A nicotina vem da folha de fumo, né? Ela sai da folha de fumo quando se faz o cigarro, o charuto, etc., né? E ela, então, estimula receptores nicotínicos. E a muscarina sai desse cogumelo aqui, né? Que tem características um pouco alucinógenas, etc., e que se liga, né, também aos receptores da acetilcolina, os receptores muscarínicos. Então, pensando nos receptores para acetilcolina, né, os receptores colinérgicos, nós temos os nicotínicos e os muscarínicos. Os nicotínicos
são de dois tipos, N1 e N2. E o que diferencia um do outro? Um é tubocurarina sensível e o outro é tubocurarina resistente. O curare é uma substância extraída de plantas e que os índios, né, molhavam as flechas nesse curare, e quando eles acertavam o animal perdia a capacidade de se movimentar. E aí o índio conseguia chegar perto do animal, abater o animal para poder ter a sua caça. Então, mesmo que ele não ferisse o animal gravemente ao ponto do animal morrer, o animal ia ficando com dificuldade de correr. E aí eles conseguiam pegar ele. Então, os receptores que respondem dessa forma ao curare são os receptores nicotínicos tubocurarina sensível, né? Esses receptores, eles são canais iônicos. Ou seja, quando a acetilcolina se liga ao receptor, o canal se abre, permitindo a passagem de íons para dentro e para fora da célula, levando a um acúmulo de um sódio no interior da célula, que leva ao potencial de ação dessa célula. Por isso que esses receptores nicotínicos são sempre excitatórios, porque quando ele abre o canal, ele produz um potencial de ação no órgão efetor, que seja lá um neurônio, seja um músculo. Então ele é um canal iônico. Quando o canal aqui está fechado, ligou a acetilcolina, o canal aberto. O sódio entra, o potássio sai. Só que entra muito mais sódio do que sai potássio, por afinidade do próprio receptor, garantindo assim a despolarização da membrana e gerando então o seu potencial de ação. No que diz respeito aos receptores da acetilcolina muscarínicos, nós já temos identificados 5 subtipos de receptores muscarínicos, de M1 até M5, que estão preferencialmente nos seguintes locais: sistema nervoso central, coração, M2, M3 no músculo liso, M4 e M5 também no sistema nervoso central. Esses receptores muscarínicos, eles são receptores acoplados a uma proteína G, receptor metabotrópico, certo? Um receptor que vai ter uma modificação no perfil de funcionamento do órgão, da célula. Como? Então, eles podem, a princípio, agir em 3 formas diferentes. Primeiro, estimular a hidrólise de fosfato de inositol, aumentando assim a concentração de cálcio e, consequentemente, ativando uma proteína quinase C, levando a mudanças metabólicas. Outra possibilidade, inibir a adenilato ciclase, que é a enzima que converte o ATP em AMP cíclico. Dessa forma, ela inibe os níveis de AMP cíclico, diminui os níveis de AMP cíclico. Consequentemente, aquela estimulação que seria provocada pela presença desse AMP cíclico não vai acontecer. Tá? E eles podem modular diretamente canais de potássio, levando aí a uma modificação no equilíbrio elétrico dentro da célula, podendo provocar uma maior ou menor possibilidade de formação do potencial de ação nas células. Então, como podemos observar nessa imagem, o que nós temos? Um receptor muscarínico acoplado a uma proteína G, que vai, então,
ativar a fosfolipase. Essa fosfolipase, após ativada, ela vai promover a formação de diacilglicerol, né, e trifosfato de inositol, certo? Esse diacilglicerol vai ativar uma proteína quinase C, que vai levar à estimulação celular. E o fosfato de inositol vai abrir canais de cálcio, liberando cálcio para o citoplasma, promovendo mais excitação celular. Uma outra possibilidade é o receptor muscarínico que está acoplado a uma proteína G e que leve à abertura de um canal de potássio. Então, o canal de potássio estava fechado. Quando o fragmento da proteína G é ativo, né, pela quebra do ATP em de GTP em GDP, levando à abertura do canal de potássio, né? Isso faz com que haja mudança, né, no conteúdo de cargas dentro da célula, porque se ele é um canal de potássio, o potássio sai, o interior da célula vai ficar mais negativo, porque está saindo carga positiva, né? E a outra possibilidade, né, é também, né, uma proteína G acoplada a um receptor muscarínico e inibindo a adenilato ciclase. Se a adenilato ciclase está inibida, a ATP não vira AMP cíclico, não temos fosfoquinase ativa, né? Consequentemente, não faremos a abertura de canais de sódio, de cálcio, certo? E diminuindo assim a ativação da célula. Sem contar que ele pode atuar já diretamente sobre o canal de potássio, levando a uma hiperpolarização, que faz com que fique mais difícil de que a célula responda. Nesse caso aqui, eles estão usando uma célula muscular como exemplo, né? Então, a hiperpolarização da célula faz com que o músculo fique mais difícil de responder ao estímulo nervoso e, consequentemente, acaba diminuindo a frequência cardíaca. Então, aonde estão esses receptores colinérgicos? No que diz respeito ao sistema nervoso autônomo. Então, os receptores nicotínicos estão aonde? Nos neurônios pós-ganglionados, do simpático e do parasimpático. Quais são os efeitos da excitação disso? Ou seja, quais são os efeitos da estimulação desses neurônios pós-ganglionares? Excitação. Também está presente esse neurônio nicotínico, esse receptor nicotínico do neurônio colinérgico, na medula da adrenal. A resposta, de novo, excitatória, levando à secreção de adrenalina e noradrenalina. Já receptor muscarínico, aonde nós encontramos ele? Nos efetores dos parasimpáticos. Então, todos os efetores do parasimpático têm receptor muscarínico para acetilcolina. Qual é o tipo de resposta? Excitação em alguns órgãos e inibição em outros. E o receptor muscarínico também está presente em algumas glândulas sudoríparas que são inervadas pelo simpático, aquela seção que a gente falou anteriormente, né? Que leva ao quê? Ao aumento da sudorese. Então, a resposta é excitatória dessa glândula, né? Ok? Bom, receptores alfa, receptores beta. Existem dois subtipos de receptor alfa. Receptor alfa 1, receptor alfa 2. O receptor alfa 1, ele é acoplado à proteína G e à fosfolipase C, né? Consequentemente, ele
ativa a célula. Os receptores alfa-2 são receptores inibitórios presentes nos terminais adrenérgicos e colinérgicos no trato gastrointestinal, podendo ainda ser receptores do tipo autorreceptores e heteroreceptores, que inibem a secreção de neurotransmissor pelo próprio neurônio. Então, numa modulação para regular o tanto de neurotransmissor que o neurônio está produzindo, está secretando. Então, nós temos o receptor alfa-2 como um receptor inibitório. Muito comum aonde? No trato gastrointestinal. E podendo também estar presente em alguns neurônios como um modulador da secreção de neurotransmissores do próprio neurônio. Já os receptores beta 1 são acoplados à proteína G, anilato ciclase. Beta 2 também, acoplado via proteína G e adenilato ciclase. Beta 3, ele até agora só foi encontrado no tecido adiposo marrom e não se sabe ainda o mecanismo de ação desse receptor beta 3. Então, através dessa imagem, nós podemos ver o seguinte: a noradrenalina, quando chega no receptor alfa-1, o que ela faz? Ativa a proteína G, que é acoplada a uma fosfolipase C, ativa essa fosfolipase, aí ela pega, e forma diacilglicerol e trifosfato de inositol. Pronto, ativou essa célula. Essa célula vai responder de forma excitatória, vai responder como se ela tivesse sido excitada. Já o alfa-2, inibidor, receptor, que vai provocar inibição. Por quê? Porque ele vai, através da ligação da proteína G acoplada, inibir a adenilato ciclase. ATP não vai virar MP cíclico, não excita a célula. Então, a inibição celular. E os receptores beta, pelo menos o beta 1 e o beta 2, que já se tem conhecimento do funcionamento desses receptores, ele atua no sentido de estimular a adenilato ciclase para que ela pegue o ATP e transforme em MP cíclico. Exatamente o contrário do que faz o alfa-2. Então, isso serve tanto para beta 1 como para beta 2. Mais uma imagem, tentando mostrar que o receptor beta 1 e o beta 2, eles provocam, respostas excitatórias, mas por mecanismos diferentes. Por exemplo, no receptor beta 1, o que nós temos? Nós temos a formação de AMP cíclico, ativando a proteína quinase, que leva a uma fosforilação dos canais de cálcio, permitindo a saída e o aumento da quantidade de íons cálcio no citoplasma do músculo, estimulando assim a contração muscular, porque o cálcio é necessário ao processo de contração muscular cardíaca. Então, essa ativação via beta 1 do receptor pela noradrenalina, provoca, então, esse aumento na entrada de cálcio na célula e, consequentemente, esse efeito leva a uma estimulação e o aumento da contração muscular. Já o receptor beta 2, ele também ativa a MP cíclico, mas ele ativa vários mudanças metabólicas. Então, ele atua sobre a lipólise, liberando ácido graxo para a corrente sanguínea, estimula a glicogenólise para quebrar o glicogênio e liberar glicose para o sangue, ou liberar glicose no citoplasma
da célula, para que essa célula tenha energia, tenha precursores para produzir energia para realizar o seu trabalho. Certo? Então, observem que nesse receptor beta 2, eu estou conseguindo gerar mudanças metabólicas que aumentam a oferta energética para as células, para que elas possam realizar o seu trabalho. Bom, então, vamos ver agora aonde ficam localizados e o tipo de resposta que provocam a estimulação dos receptores alfa-1 adrenérgico. Então, onde nós encontramos eles? Nos vasos sanguíneos que suprem as glândulas salivares, a pele, as membranas mucosas, os rins e vísceras abdominais. E o que ele provoca quando estimulado? Vasoconstrição, fazendo menor fluxo sanguíneo para esses órgãos. Músculo radial da íris provoca dilatação da pupila, melhorando o campo visual. Músculo esfinctérico do estômago e bexiga promove o fechamento do esfíncter, contração da musculatura lisa. Glândulas salivares, secreção de potássio e água, aumentando, o volume de água e potássio. Glândula sudorípara da palma da mão e sola dos pés, promovendo a sudorese. Então, esses são os principais locais onde temos receptores alfa-1 adrenérgicos. Agora, onde estão os receptores alfa-2 adrenérgicos? Na musculatura de alguns vasos, onde ele provoca vasodilatação. Na célula beta da ilhota pancreática, ele provoca a inibição da secreção de insulina. E nas plaquetas, ele estimula a agregação plaquetária. Observem que o alfa-1, nos vasos sanguíneos que ele aparece, ele provoca vasoconstrição. E o alfa-2, quando ele aparece, ele provoca vasodilatação. Um tipo diferente de resposta, sendo que são em vasos sanguíneos. Bom, e agora? Onde se localizam e quais respostas esperamos dos receptores beta-1 adrenérgico? Então, os receptores beta-1 adrenérgicos estão na fibra muscular cardíaca. O que eles promovem quando são estimulados? Aumento da força e da frequência de batimento cardíaco. O coração bate com mais força, mas com maior frequência. Na célula justaglomerular do rim, ele estimula a secreção de renina. Depois veremos que essa renina é um importante componente na produção de um vasoconstritor importante no corpo. Na hipófise posterior, estimula a secreção do hormônio antidiurético. E nas células adiposas, ele estimula a lipólise dos triacilglicerídeos, levando então à liberação desses ácidos graxos resultantes para a corrente sanguínea. Bom, e os receptores beta-2? Aonde eles se localizam? No músculo das paredes das vias aéreas, que leva ao relaxamento dos brônquios. No músculo dos vasos que suprem o coração, musculatura esquelética, tecido adiposo e fígado. O que ele leva? Vasodilatação, relaxamento da musculatura lisa dos vasos, promovendo vasodilatação. E na parede dos órgãos viscerais, levando ao relaxamento dessas fibras. Então, observem que
A estimulação do receptor beta 2 leva a um relaxamento da musculatura, que, para esses órgãos, leva ao melhor funcionamento do conjunto. Porque se eu faço relaxamento das vias aéreas, entra mais oxigênio. Eu oxigênio menor o sangue. Se eu faço vasodilatação no coração, eu melhoro o fluxo sanguíneo para o coração. A mesma coisa para o músculo esquelético. E nas vísceras, se eu faço relaxamento das vísceras, eu paro de gastar energia com o processo de digestão nesse momento. Porque eu relaxei a musculatura visceral, né? Já o beta 3, o receptor beta 3, como eu falei, ele só existe no tecido adiposo marrom. E a gente sabe que a estimulação desse receptor leva à termogênese. Mas, como o tecido adiposo só existe na infância, os primeiros meses de vida, etc., ainda não conseguimos, né, detalhar o mecanismo de ação que esse receptor promove. Então, nesse slide aqui, nós podemos ver os efeitos do funcionamento dos órgãos sobre a estimulação do simpático. Então, por exemplo, no que diz respeito ao coração, o simpático aumenta a frequência e a força da contração. O parasimpático diminui a frequência da contração. Os bronquíolos promovem dilatação. O parasimpático, constrição. O trato gastrointestinal contrai o esfíncter, relaxa a musculatura. Contrai a musculatura, relaxa os esfíncteres. Na bexiga, relaxa a parede, contrai o esfíncter. O parasimpático contrai a parede e relaxa o esfíncter. Glicogenólise. No fígado, promove glicogenólise. O parasimpático não tem ação, aparentemente, no fígado. No tecido adiposo, estimula a lipólise. O parasimpático também não atua sobre o tecido adiposo. E no rim, o simpático estimula a secreção de renina e o parasimpático não. Lembrem que lá atrás eu falei que havia uma divergência maior e que o simpático ele atuava em mais órgãos do que o parasimpático. Aqui eu peguei apenas alguns exemplos, mas nos livros de fisiologia vocês encontram uma tabela mais completa a esse respeito. Bom, então como se dá, né, o controle e a integração dessas funções do sistema nervoso autônomo? Nós temos duas possibilidades. Primeiro, reflexo autonômico. O que é um reflexo autonômico? São respostas que ocorrem quando os impulsos nervosos percorrem o arco reflexo autonômico, fazendo com que o estímulo passe, o impulso sensorial passe rapidamente para a resposta motora, por isso que a gente chama de arco reflexo, né? Ele vai e volta. Para mudanças bruscas, vocês já devem ter visto, por exemplo, quando uma pessoa levanta de uma vez e dá aquela tontada assim, da pressão dela ter mudado em função desse movimento brusco, e rapidamente ele corrige. Isso é um reflexo autonômico, de correção de um evento fisiológico em função de uma mudança brusca, tipo uma mudança de postura, uma pessoa que levantou de uma vez, né, ou que caiu, né, um tombo, e aí ela dá aquela tonteada, ele, opa, peraí, ajusta tudo rápido. Certo? Bom, mas o controle principal é o controle pelos centros superiores, onde o hipotálamo é o principal centro de controle. O hipotálamo, ele recebe um monte de informações sensoriais e responde essas informações via sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático e ainda via sistema endócrino. Então, ele é um centro de controle integrativo dessa história. Então, aquilo que ele vê e fala assim, não, isso aqui eu tenho que promover uma vasoconstrição. Ele vai lá e manda um impulso nervoso. Ah, não, isso aqui eu tenho que aumentar a taxa de glicemia. Ah, isso aqui eu tenho que fazer isso. E assim ele vai
promovendo os estímulos e enviando os impulsos via os neurônios correspondentes para controlar, então, o simpático e o parasimpático e manter a nossa homeostasia. E aquilo que não der para controlar via simpático e parasimpático, ele controla via sistema endócrino. Ok? Então, era isso que nós tínhamos por hoje, né? Encerrando aqui a nossa aula de fisiologia do sistema nervoso autônomo. Um abraço.